Hey, aqui é o Chico e hoje eu quero falar sobre Yandere Simulator, um jogo indie que demorou 7 anos para ser terminado e que se manteve razoavelmente famoso na internet por conta do seu criador, o Yandere Dev, que é uma pessoa no mínimo estranha. E antes de nós mergulharmos de cabeça nesse assunto, eu gostaria de saber se você está preparado. Se você estiver, deixa seu like, se inscreve no canal e, se puder, claro, se torna um membro aí. Dito isso, então vem com o Chico. Existem muitos vídeos aqui do canal onde eu não sei por onde terminar ou o que propor pra vocês, mas esse vídeo é especial porque, de fato, pessoal, eu não sei nem por onde começar para falar sobre o Yandere Dev. Eu podia começar dizendo que o seu nome é Alex e que ele nasceu no ano de 1988, onde ele era um jovem apaixonado por videogames e animais e que resolveu se tornar um desenvolvedor de jogos. Mas eu poderia pular vários anos e falar sobre como foi que ele teve a ideia e os seus primeiros passos na criação do seu jogo mais popular. Só que eu acho que nenhuma dessas formas de abrir o vídeo seria capaz de mostrar quem é o Yandere Dev. Então, eu vou fazer algo que eu não costumo fazer muito. Eu vou trazer algumas postagens que ele fez no fórum de um game há mais de 15 anos atrás para apresentar o nosso personagem de hoje. O Alex era apaixonado por um jogo de RPG chamado Gaia, e ele acabou se tornando uma figura muito presente nos fóruns do jogo, só que muitas das postagens que ele fazia não tinham muito a ver com o jogo. Ele falava sobre como ele queria uma namorada, mas não uma garota qualquer, alguém que fosse dependente dele e que cultuasse ele, fosse submissa a ele. O que eu nem preciso dizer que essa porra é problemática. Em outras postagens dele, ele contava sobre o fracasso da sua vida romântica, culpando tudo na sua aparência, e até mesmo em outros usuários que vieram a dizer que talvez o que afastava as mulheres dele fosse o comportamento obsessivo que ele tinha. E que o jeito que ele falava parecia muito de uma conversa de um estupra... Vocês entenderam. E o Alex, ele resolveu responder isso da pior maneira possível. Se o jeito que as garotas me tratam vão me transformar nesse monstro, não significa que elas deveriam me tratar melhor? Pessoal, o Yandere Dev, ele tinha um comportamento incel antes mesmo dos incels existirem. E é assustador, pessoal, ler os posts dele daquela época. Mas como eu disse, esses posts têm mais de 15 anos. E eu realmente espero que ele tenha mudado o pensamento ao longo desses anos. Mas eu acho que esse é um ponto interessante para eu apresentar a figura do Yandere Dev. Porque nós iremos perceber ao longo desse vídeo que ele é uma pessoa que sente muita dificuldade de aceitar críticas e assumir os seus erros. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, o Yandere Simulator. Se você não acompanha muito o mundo dos animes, uma Yandere é um tipo de personagem feminina que parece ser gentil e carinhosa no começo, mas que se revela completamente obsessiva pelo seu senpai, que é o seu crush, e que geralmente ela é violenta com as pessoas. E usando esse tipo de personagem como premissa para criar o seu jogo, o Alex basicamente desenvolve uma história onde você é uma Yandere e que basicamente você tem que matar todas as pretendentes do seu crush. Sim, você tem que matar uma a uma no modo stealth. E tem que ser no modo stealth pro seu senpai, o seu homem maravilhoso, o seu crush da sua vida não perceber que você basicamente é uma psicopata. O Alex teve a ideia desse jogo dentro de um fórum e muitas pessoas apoiaram a ideia dele, então ele decidiu investir no jogo. Em 2014 nós vemos uma versão beta sair e dominar o YouTube, com youtubers de alto calibre como PewDiePie postando gameplays do jogo, o que gerou muito interesse e possibilitou que ele fizesse uma campanha de financiamento coletivo, para que assim ele pudesse dedicar a sua vida a apenas produzir o jogo de maneira mais rápida possível. E foi o que o Alex acabou fazendo. Ele dedicou a sua vida ao jogo, ele começou a botar novas funções, adicionou novos personagens, e por um tempo determinado ele parecia de fato um desenvolvedor comprometido com o seu jogo. Só que isso aí, pessoal, não dura muito não. Os apoiadores começaram a reclamar que o Yandere Dev ele gastava muito tempo fazendo atualizações que eram inúteis, ao invés de fato finalizar o jogo. As pessoas até disseram que se ele precisasse de ajuda para finalizar o jogo, ele contratasse um outro programador para estar do lado dele, porque ele conseguiu uma grana boa nesse financiamento coletivo. E as críticas das pessoas estavam certas. O Alex ele acabava fazendo votações sobre o que deveria entrar ou não no jogo, só que isso era só para passar uma boa impressão, porque na maioria dos casos ele nunca botava o que o público votava, ele basicamente só colocava o que ele queria no jogo. Um exemplo disso foi que ele insistiu que o inventário do jogo deveria ser uma tela em que o protagonista mostra a calcinha do jogador. É só eu que acho isso extremamente bizarro. Inclusive nesse jogo fica claro que o Alex ele tem uma certa obsessão com isso. E além disso, o Yandere Dev ele surtava quando as pessoas faziam críticas do jogo. Quando isso acontecia, ele mandava o pessoal para aquele lugar.
digamos que o Yandere Dev ele é meio estressadinho. Além dele chamar o pessoal de burro e tentar justificar o tempo todo que o seu jogo é incrível, quando na realidade já tinha passado-se anos e ele não tinha terminado o game, pelo contrário, ele estava praticamente enrolando as pessoas. Como o Yandere Dev ele passava a maior parte do seu tempo se preocupando com um monte de besteiras inúteis para o jogo, outros criadores começaram a fazer jogos baseados no Yandere Simulator. Inclusive teve um que o cara recriou o jogo inteiro em 2 semanas. O que obviamente fez o Alex surtar e ele decidiu ameaçar todo mundo. Ele ameaçou essas pessoas de estarem arruinando a vida dele e os acusou de serem incapazes de criar algo original. Só que a questão é que o Yandere Dev ele pegou vários moldes de personagens e cenários prontos na internet e até mesmo o código que ele criou era muito mal feito. Tanto que diversos outros jogadores eles tiveram que consertar o código do Alex. E sendo muito sincero com vocês, pessoal, o Yandere Simulator ele é só uma adaptação do Hitman, só que na escola com uma menina psicopata e que o criador tem uma obsessão por calcinha. É muito cringe falar isso, cara. Nesse ponto do vídeo eu cortei várias tretas do Yandere Dev, porque sinceramente o vídeo ia ter 40 minutos, tem vídeo de 40 minutos sobre o assunto que eu recomendo vocês verem, é muito bom. Só que eu decidi dar uma resumida, porque de fato as tretas elas acontecem mais de uma vez e tudo por conta dessa personalidade do Alex, por ele não querer aceitar que de fato críticas são necessárias. Mas tem uma treta em específica que eu gostaria de falar. Descobriram que o Yandere Dev tinha comprado uma daquelas bonecas, aquelas que são voltadas para o público adulto, e que ele iria usar ela como cosplay e dar o nome de Mei Waifu. Só que eu vou poupar os detalhes pra vocês. Continua aí que vocês vão entender o que eu quero dizer. A questão, pessoal, é que o problema é que ele comprou essa boneca com o dinheiro dos apoiadores. O dinheiro que era utilizado para ele produzir o game, ele começou a gastar com uma boneca para satisfazer os seus desejos estranhos. Ele tentou negar e dizer que não era ele que tinha comprado a boneca, só que existe uma personagem no jogo com o mesmo nome, a Mei Waifu, que se parece com essa boneca e ele comprou ela, e na descrição diz que ela prometeu o seu coração a um desenvolvedor de jogos que mora fora do Japão. E um grupo de pessoas descobriu que o e-mail que era utilizado para fazer a postagem daquele fórum era um dos e-mails principais do Yandere Dev. Em outras tretas que ele se envolveu, ele tretou com programadores, tretou com o Patreon, tretou com desenvolvedora indie, foi acusado de pedô. É muita treta que eu acho que não é necessário comentar sobre tudo isso no vídeo, mas a questão é que ele foi cancelado por ser uma pessoa extremamente tóxica na internet, desde que ele era adolescente postando nos fóruns do Gaia. E já que eu comecei o vídeo falando sobre os fóruns, eu acho justo comentar sobre as respostas atuais do Yandere Dev para as postagens que ele tinha feito. Perguntaram ao Yandere Dev se de fato ele odeia mulheres, e a resposta dele foi essa. Basicamente, a resposta dele nos mostra que até hoje o Alex é incapaz de tratar as mulheres como pessoas, e sim como uma coisa que ele tem que pegar. O que a gente já discutiu no vídeo sobre macho alfa, que é muito errado, pelo menos na minha visão. Mas isso daí fecha com o que eu disse no vídeo inteiro. Essas postagens foram de 15 anos atrás e de lá pra cá, ele não aceitou que de fato esse pensamento é ruim. Ele nunca parou pra pensar, na verdade ele nunca aceitou que o seu pensamento era errado. Como eu falei no vídeo inteiro, o Alex tem um problema em aceitar que tá errado. Porque pra ele o problema nunca é ele, são as mulheres, são os críticos do seu jogo, são sempre as outras pessoas. Porque o Alex, ele é perfeito, ele é incrível, ele é um programador maravilhoso, ele é um homem injustiçado. Irmão, para com isso. A tragédia de Yandere Simulator não foram os ataques de hater ou os cancelamentos. A tragédia de Yandere Simulator é o seu criador. Espero que vocês tenham gostado, deixa nos comentários o que vocês pensam sobre isso, essa história foi insana, gostei muito de produzir esse vídeo, muito obrigado pela sua atenção, no mais é claro, fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. E eu fui!